Então, a ideia da aula de hoje era, né, tirar essas dúvidas e fazer as correções, já que a gente não conseguiu fazer as apresentações de trabalho aí em virtude da situação que a gente está passando, porque semana que vem, pelo nosso plano de ensino, nós temos a nossa última avaliação, que conforme foi definido lá no plano, ela tem em valor 5, porque a segunda avaliação nós já tivemos com valor 5, entendeu? Então daí eu vou postar a atividade semana que vem lá no ambiente virtual, para vocês estarem enviando as atividades que foram feitas para compensar esse trabalho e o outro 5 da segunda avaliação. Deixa eu só abrir o NetBeans aqui e abrir a lista de exercício, tá? Projeto, vamos lá. Tá, deixa eu abrir a lista de exercício aqui. Eram 1, 2, 3, 4 exercícios, né? Isso mesmo. Qual é a tua dúvida ali, Gustavo? Tu ficasse com dúvida em algum específico? É que eu fiquei em dúvida nos dois últimos, mas se o professor puder corrigir todos eles. Tá, vamos lá então. Deixa eu Professor, abrir tem aqui. um aluno, parece que tem um aluno que está esperando o professor aceitar eles. Se tu Vamos puder dar ver uma aqui. olhadinha. Ah, agora apareceu lá o Gabriel. Tá, aceitei. Não estava ouvindo aqui o bip dele aqui. Tá, beleza. Boa noite, Gabriel. Boa noite, professor. Tá, vamos lá então. Vamos fazer. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Tinha uma jogadinha aqui, que até foi vocês que me falaram na outra aula, para que compartilhava sempre a tela do aplicativo. Vamos ver aqui. Assim, que não é para compartilhar tipo a janela do aplicativo, né? É para compartilhar a área de trabalho toda, na verdade. Mas não, onde é que tá aqui compartilhar? Deixa eu ver aqui. Acho que é o O que tá primeiro item aparecendo da para vocês agora aí? esquerda, ó. O que tá aparecendo para vocês agora aí? Aparecendo na tela do Team. Tá, deixa eu abrir aqui. Apareceu a tela do Word? Apareceu. Tá, beleza. Então tá compartilhado total ali. Então o primeiro exercício é assim, ó. Construa uma classe que declara e cria um array com 3 posições do tipo string. A classe deve conter um laço para alimentar o array, né? Na alimentação, os valores serem informados pelo usuário. A classe deve apresentar a string de maior tamanho e a de menor tamanho. Beleza. Então, a gente vai criar um array com 3 posições. O usuário vai digitar 3 frases e depois a gente vai ter que dizer qual é a frase maior e qual é a frase menor. Beleza? Então vamos lá para o nosso amigo NetBeans lá. Eu vou criar aqui um array com 3 posições. Digite a frase. Beleza. Aqui tranquilo, né, pessoal? Só aproveitei aquele texto que a gente tinha lá, aquele código lá. Criei um array do tipo string com 3 posições. Fiz aqui uma estrutura de repetição. Para cada interação, o usuário vai lá e informa um valor. Até aí, beleza, né? Agora é que vem a essência do exercício. O que é a essência do exercício? Informar qual é a frase de maior tamanho
e qual é a frase de menor tamanho. Vocês estão lembrados que a gente já fez alguns exercícios para saber o maior número, o menor número, se fosse o aluno mais alto, mais baixo, mais pesado, mais leve. Então, a ideia vai ser a mesma, tá? Então, a gente tem que comparar o primeiro, na verdade, a primeira execução, todo mundo é maior e todo mundo é menor. Daí, na segunda execução, eu começo a comparar a segunda com a primeira. Até aí, tranquilo? Tranquilo. Enquanto vocês não falarem nada, eu entendo que tá tranquilo, tá? Qualquer coisa é só dar um grito aí, beleza? Eu vou ficar, sempre vou perguntar, mas qualquer coisa é só dá um grito. Beleza. Beleza. Nessa segunda estrutura de repetição aqui, o que eu vou fazer? Agora eu vou percorrer o array que já está alimentado, que foi alimentado lá na estrutura em cima, e vou comparar o tamanho das frases. Então, a gente sempre faz uma... Eu costumo trabalhar dessa forma, né, dessa lógica, né? Ó, if, né, se o i for igual a zero, então o que é o i igual a zero? Eu sei que é a primeira vez que ele está executando, né? Porque aqui começa com i igual a zero. Então, se é a primeira vez que ele está executando, o que vai acontecer? Eu vou criar uma... Deixa eu botar aqui uma outra string. MA vai ser igual no vírgula e que vai ser igual no... Então, eu criei duas strings, a MA para ter a frase maior e a ME para ter a frase menor. Quando é a primeira vez que ele está executando, eu vou dizer que a frase maior vai receber quem? O meu array na posição 1, que é a primeira posição, que no caso seria 0, né? E a minha frase menor vai ser ele mesmo, porque a primeira vez, se ele digitou teste, a maior frase é teste e a menor frase é teste. Até aí, tranquilo? Agora, a segunda vez, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comparar se a segunda frase é maior do que a primeira. Se ela for maior do que a primeira, eu substituo. Como é que eu sei o tamanho de uma string? Qual é o método que a gente usa, pessoal? O ponto length, né? Ponto length vai retornar o tamanho da string. Então aqui o que a gente tem que fazer? Ó? Vou verificar. Ó. Else, né? If o meu texto, posição i for maior, texto na posição i ponto, opa, ponto length. Vou fazer uma pesquisa aqui que eu estou com uma dúvida aqui, pessoal, só um minuto. Ver se vai dar da forma que eu quero fazer ou tem que fazer numa variável auxiliar. Só um minutinho.
Demora. Esse aqui vai aparecer a opção do array. Aqui tudo. Dessa forma aqui. Depois, se eu achar uma forma de pegar o tamanho do array aqui, nós vamos verificar. Então, vou botar aqui, ó. MA. Se o texto na posição I maior recebe o texto na posição I, menor recebe o texto na posição I. Tá aqui, ó. Length, acho que vai dar certo. Se o texto na posição I for maior do que o MA.length, beleza. O que eu verifiquei aqui, ó? Se a segunda frase for maior do que a primeira, na primeira ele digitou teste, por exemplo. Digamos que na segunda ele bota aula de Java. Então, o tamanho da segunda frase, ela é maior do que a primeira. Então, nesse caso, agora quem vai ser a frase maior? Vai ser essa que ele digitou, né? Então, pegando a lógica aqui ou não? Tô pegando. Beleza. Agora eu verifico a menor, né? Só mudo aqui o sinal. O sinal e aqui a variável, né? Se ela for menor do que a menor recebe ela. Em princípio é isso, tá? Agora o que a gente vai fazer? Esse aqui termina o for. Aqui fora do for nós vamos dar um JOption penny ponto show message dialog. JOption penny ponto show. Vamos executar aqui para ver se vai rolar aqui a parada. Estão conseguindo ver o NetBeans aí, né? Sim, tranquilo. Tá. Deu que vai aparecer lá. Peraí, digite a frase. Primeira frase, teste. A segunda, aulas de Java. Ó, a maior frase é aulas de Java. A menor frase é teste. Vamos aumentar aqui o array para ver se vai funcionar, né?
É para funcionar, né, pessoal? Porque se funcionou para essa lógica aqui, passar aqui para 4. Tá? Primeira frase. Teste de execução classe. Então, Java EAD em virtude da pandemia. O semestre está chegando ao fim. A última frase eu botei 2A, ele vai ter que dar como menor frase essa aqui, tá? Maior frase, aula de Java EAD em virtude da pandemia. Menor frase, AA. Então a lógica funcionou, né? Então ela vai funcionar para qualquer quantidade de texto que a gente colocar ali, né? Conseguiram entender o que eu fiz aqui? Consegui. Alguma dúvida? Não, no momento não. Deixa eu copiar esse arquivo aqui, depois eu coloco lá no... Deixa eu salvar aqui no bloco de notas, depois, na hora que terminar a aula, eu posto lá no ambiente para vocês, tá? Se tiver alguma dúvida depois lá na... Mais ou menos como tinha feito, Gustavo. Eu fiz de um jeito, só que um pouco mais extenso. Deu certo, mas é que a minha dúvida era essa mesmo, se realmente tinha um jeito de fazer um pouco mais simples, no caso, né? E Uhum. realmente o jeito que o professor fez é mais tranquilo. Consegui se entender essa lógica aqui agora então, né? Consegui. Beleza. Eu costumo usar essa lógica aqui, tá? Sempre que a gente vai trabalhar com alguma comparação e tu precisa mostrar quem é o maior, quem é o menor, o mais alto, o mais baixo, o mais pesado, o mais leve, ela funciona para qualquer tipo de comparação, tá? Eu costumo usar, de repente pode ser que tenha algumas outras aí um pouco mais curta até, eu digo mais curta em termos de código, né? Mas eu gosto bastante dela, tá? Digamos que eu já sou viciado nessa, nessa lógica aí. Tranquilo? Tranquilo. Tá, vamos lá para o próximo então. Uma pequena loja de artesanato possui um vendedor e comercializa 10 tipos de objetos. O vendedor recebe mensalmente um salário de R$ 400, acrescido de 5% do valor total de suas vendas. O valor unitário dos objetos deve ser informado e armazenado em um array. A quantidade vendida de cada peça deverá ficar em outro vetor, mas nas mesmas posições. Cria uma classe que receba o preço e a quantidade vendida armazenando-os em seus respectivos vetores, ambos com tamanho de 10. Depois determine e mostre a quantidade vendida, o valor total das vendas, o valor da comissão que será paga ao vendedor, o valor do objeto mais vendido e sua posição no vetor. Então, a gente vai criar dois vetores. Um que tu vai ter a quantidade que ele vendeu e o valor daquele objeto. Ele vendeu numa loja de artesanato. Ele vendeu 10 canetas lá, uma caneta feita decorada lá. E cada caneta custa R$ 2. Então, quanto é que foi as vendas dessa caneta? É o valor que está no array, na posição 0, que tem a quantidade, multiplicado pelo o valor do array, que tem o valor na posição 0. E assim sucessivamente. Depois, né, quanto é que vai ser a comissão dele? Eu tenho que percorrer todo o array onde eu tenho o total e aplicar 5%. Beleza? Depois o valor do objeto mais vendido e sua posição no vetor. Então vamos lá. Vou criar como int pb new
inteiro. Eu vou criar ele como int VLR, que é o valor, new int posições. Vou apagar tudo isso aqui para não confundir a gente lá. Então vamos lá. O QTD posição 1. Então aqui é integer, então tem que fazer um cast, né? Integer ponto parse integer ponto parse int de vírgula, que é um ponto. Integer ponto parse int. Oh, abençoado, vai lá. E option P, digite a quantidade. Errado, né? Ok. Aqui, integer ponto parse dando errado aqui, abençoado. Vamos dar um parênteses. Então, aqui tem um 2. Tá fechando um 2. Digite a quantidade. Eu acho que tem um a mais ali, professor. Tem uma mais que eu não vi ali? Vamos ver. É, eu acho que ali antes do JOption Pane, eu acho que tem um a mais. É bem provável. Vou copiar aqui agora que ele vai ter que funcionar, não é? Bruxo. Deu certo, era aquele lá mesmo. Quantidade, agora eu preciso que ele me informe o valor. Criei. Depois integer.parseInt, digite o valor. Tá, vamos lá. Então, depois recebe crescidos dados objeto deve ser informado da maneira de um array. Cria uma classe que seja o preço e a quantidade vendida e o valor total das vendas. Tá, então o que eu vou fazer agora? Eu preciso criar uma outra estrutura. Para mim saber o total vendido, né? Lote vende. Total vendido. Então,
total vendido vai ser o quê? Vai ser mais igual a quantidade que eu tinha lá no vetor multiplicado por o valor, né? Então aqui o que eu estou fazendo? Eu estou percorrendo todo o meu vetor. Isso que eu já posso fazer aqui dentro. Preciso fazer uma estrutura só para isso. Terminou ali, eu já tenho o total vendido. Conseguiu entender? Tranquilo. Eu alimento a quantidade e o valor e já vou somando a quantidade vendida. Por que eu preciso saber a quantidade vendida? Porque o vendedor não ganha 5% depois das vendas. Então eu vou pegar o salário dele, que ele tem um salário fixo, depois vou aplicar mais 5%, que é 5% sobre o valor dessa variável aqui, total de vendas. E aí, beleza? Beleza. Comissão. Bom, comissão eu já posso calcular aqui, ó. Com é igual ao quê? É o lote venda multiplica, que multiplica 5, divide por 100, né? Aqui eu tenho quanto é que ele ganhou de comissão. Se ele vendeu 100 reais, 5% de 100 reais é 5 reais. Agora, o que mais que o exercício pede? Ó, a quantidade vendida eu já tenho, né? O valor total das vendas. A quantidade vendida, eu vou criar uma variável aqui, ó. Peraí, comissão é igual a 0, vírgula, PTD vende. O que é a quantidade vendida? A quantidade de peças, né? Quantidade de produtos. O primeiro produto vendeu 10, o outro vendeu 20. Então, o QTD vende vai ser mais igual ao quê? QTD. Opa, o que está dando erro aqui? Pode procurar. Ah, tá. Aqui é uma vírgula. Por isso eu estava encerrando ali. Então eu já tenho a quantidade vendida, o valor total das vendas e o valor da comissão. A letra A a gente já matou aqui, certo? Total vendido, a quantidade de peças vendidas e a comissão que ele ganhou. Agora o que a gente precisa fazer? O valor do objeto mais vendido e sua posição no vetor. Então eu tenho que percorrer o array comparando posição por posição. Se a posição se a posição 0 for maior do que a 1, então ela é a mais vendida. Deixa eu só pensar aqui que tem necessidade de fazer direto. Deixa eu pesquisar um negócio aqui. Porque tem um método de busca aqui, deixa eu ver qual é que tem pronto aqui.
Acho que essa lógica aqui vai funcionar. Vamos testar lá para ver. Então o cara criou uma variável chamada chegou a 0, que é o máximo. Então aqui ele verifica se o vetor na posição i for maior enfim, é a quantidade, né? Então QTT na posição i for maior do que o max, se for maior, o max vai receber quem? Vai receber ele. Ele quer saber também a posição, né? Uma variável chamada pos. Quem é a posição? A posição é o i, né? A variável aqui em cima, pos. Funcionar. Então vamos lá. Esse aqui termina ali? Termina. Então vamos dar um JOption aqui. Ponto show. Mensagem dialog no maior quantidade. A quantidade vai ser o max. Estão conseguindo entender o que eu estou fazendo? Tô. A gente já vai executar já, tá? E a posição vai ser o pos. Então vamos lá, Shift F6. Eu vou botar a quantidade 10, 20, 30 e 40, tá? 10, valor 5, quantidade 20, valor 6, quantidade 30, valor 7, quantidade 40, valor 8. A maior quantidade é 40. Opa, deu um erro ali, vamos lá. Com time variável pos não pode ser inicializada. Eu esqueci de botar ela como 0. 6 de novo. Quantidade 10, valor 1. Quantidade 20, valor 2. Quantidade 30, valor 3. Quantidade 40, valor 4. Maior quantidade 40 e a posição dela é 3, que foi a última do vetor, né? Conseguiram entender? Sim, consegui. Entendeu? Sim. Tá. Então eu vou copiar esse arquivo aqui, salvar lá no bloco de notas. Eu vou botar só num arquivo lá no ambiente virtual. Depois vocês separam lá, tá? Separar ali com asterisco aqui, que daí cada um é uma correção, beleza? Arquivo, salvar. Show de bola. Então já fizemos. Cada um mostra. Esse terceiro aqui é fácil, né? Precisa fazer. É uma classe que preencha 2 vetores de 10 elementos numéricos, cada um, e mostre o vetor resultante da intercalação deles. Se o professor puder corrigir, é que eu fiquei um pouco em dúvida nessa intercalação. Tranquilo, vamos lá. Essa intercalação, tu vai fazer assim, ó. Vai ter um vetor com 10 posições, o vetor 1, e tu vai ter o vetor 2 com 10 posições. E o vetor 3 vai ser o quê? Vai ser um vetor com 20 posições, né? Porque tu vai pegar na posição 0
o primeiro elemento do vetor 1, depois na posição 1, o primeiro elemento do vetor 2, e assim por diante. Tá? Vamos lá. Vou botar aqui, ó, o V1 com 4 posições. V2 com 4 posições. Vamos botar aqui eles com 2 para depois ficar. 2 com 2. Na verdade, eles têm 3, né? Começa com 0, né? Um terceiro vetor que é o resultado da intercalação. Seria o V3. Deixa eu ver. 0, 2, 3. Cada um tem 3 posições. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui vai ter 5. Começa com 6. Vamos lá. Até o I. Estou alimentando, né? Valor 1 e valor 2, beleza? Agora que vem a jogada. A gente vai fazer o quê? Preencher o terceiro vetor com a intercalação do vetor 1 e vetor 2. Essa aqui é a essência do exercício, tá? Ora, o I começando com 0 até o I menor do que quem? E o V3, né? Peraí, deixa eu só pensar se não vai dar erro aqui. V3. Intercalando. Vamos pegar a primeira posição. Acho que vai dar erro, mas vamos testar aqui. Dá erro, a gente tenta achar uma outra forma aqui para. Vetor 3 na posição I. Vai receber quem? O vetor 1 na posição I. Se o I for igual a 0, tá, deixa eu fazer um teste aqui, porque senão depois tem que mudar. Se o I for igual a 0, é isso aqui. Não sei. É outra coisa. Essa aqui. Quando o I vale 0, o vetor na posição 3 recebe recebe vetor 2. Então ele já tem a posição 0 e a posição 1 alimentada. Deixa eu pegar uma folha aqui para mim ir rabiscando aqui, enquanto eu vou pensando a lógica aqui. Eu vou criar um vetor aqui, no meu rascunho aqui, o vetor 1, fazer com 2 posições, o vetor 2 com 2 posições. O vetor resultante vai ser o terceiro, que eu vou ter 4 caixinhas. Então, a primeira vez, quando o I for 0, digamos que aqui eu tenho o valor 1, 2, 3 e 4. Então, a primeira vez, quando o I for 0, o vetor 3 na posição I recebe o primeiro, que é o 1. Depois aqui ele vai receber o segundo, que é o 3. Agora, quando o I passar para 1, o meu tá.
Então daí agora aqui já é o else. O i já não é mais 0. Agora o meu vetor 3 na posição, o i vale 1 agora, né? Tem 0, 1. Então o meu vetor 3 na posição i mais 1 é igual o vetor 1 na posição i, posição i, que é o 2. Isso aqui vai dar erro depois, eu acho que ele vai executar mais que uma vez. Deixa eu pensar aqui. Intercalar. Porque aqui depois ele vai estourar o array 3. Depois quando o i passar a valer 2, acho que não vai dar certo essa lógica aqui. Deixa eu só pesquisar. Fazer uma pesquisa aqui para ver. Então, acho que essa lógica aqui, aquela que eu estava fazendo, vai dar errado, tá? Vou ver isso aqui para ver. Vamos lá. Depois só funciona aqui, eu já explico, tá?
Vou executar ele aqui para ver se vai dar certo, depois já explico, tá? Valor 1, botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 1, 4, 3, 6, 5, 8, 7. Ó, tá intercalando, né? O que essa lógica aqui faz, ó? Aquela lógica que eu estava fazendo, ela ia dar erro, tá? Porque ela ia estourar o array. Então, aqui no primeiro for aqui ele alimenta o vetor x e o vetor y. O vetor x tem 4 posições e o vetor y tem 4 posições. Ele vai criar, ele tem um vetor n com 8 posições que ele vai alimentar com os dados do quê? Do vetor x e do vetor y, certo? Então aqui, ó, ele faz um for para ir até 4 posições, porque se ele fizer com 8 posições, vai estourar o tamanho desse vetor aqui em cima. Então, ele faz um for com 4 posições. Eu acho que eu não botei gravar a tela. Deixa eu ver se está gravando a tela. Só um minuto. Não, mas está gravando a tela sim. Ele está sem o webcam. É para estar. Então, aqui, ó. O vetor n, que é o vetor resultante com 8 posições. Então, o vetor n na posição 0 vai receber quem? O vetor x na posição 0. E eu passo o j para j mais 1. O que é o j? O j é o índice do vetor n. É o vetor que tem 8 posições. Então, agora, na posição 1, quando eu incremento essa variável aqui, ó, deixa eu só indentar esse código aqui, ó. Quando eu incremento essa variável aqui, eu estou avançando uma posição no vetor resultante. Vocês podem observar que aqui, ó, eu estou usando como índice o quê? Esta variável aqui, ó, não a variável da estrutura de repetição, porque essa aqui vai só até 4, certo? Até 3, né? Estão conseguindo entender? Sim. Então aqui, ó, aqui eu incremento essa variável para mim poder trabalhar com ela até o valor 7, que é o tamanho desse vetor. Então aqui, ó, o que vai ter? O meu, né, a variável passou para 1, a outra posição do vetor vai ser quem? O vetor y. Passo o j para incremento mais 1. Então agora, o i vai valer 1. Então ele vai lá, o j já está valendo agora 2. Então lá na segunda posição ele vai pegar quem? O valor do vetor, do primeiro vetor. Ele pega e ele incrementa de novo o j, vai lá e alimenta quem? O valor do segundo vetor. Então, a variável i, ela vai só até 4, porque são meus dois primeiros vetores. Não tem erro de estourar o array aqui. E a segunda, deixa eu indentar esse código que eu copiei lá, não ficou legal, peraí. Mouse, tá. Código fonte, formatar. E aqui, ó, a jogada do exercício está só aqui, ó. No incremento dessa variável, e eu informar no índice do vetor resultante, que é o vetor n, a variável j. Conseguiram entender? Não consegui. Desculpa, conseguiu ou não? Sim. Beleza. Tinha dado uma cortada no áudio aqui. Então, eu vou copiar esse exercício aqui. Então, ali no caso, tu utiliza o J para alimentar, para, no caso, para valer aqueles 8 ali, no caso, né? Somando os dois, Isso. 4 mais 8. A variável j ali, ela está servindo para mim poder ter acesso ao vetor resultante, que é o vetor n ali, né? Que ele tem 8 posições, que é a soma dos dois. Uhum. Essa variável aqui, j aqui, ó, que ela que vai controlar as posições do vetor resultante. Da forma que eu estava fazendo a primeira vez lá, ela ia dar erro, tá? Porque ia estourar o array.
que é estourar o array? Tu vai tentar acessar uma posição que não existe. Daí ele, na hora de execução, em momento de execução, ele vai dar um erro, tá? Aham, Conseguiram entender? consegui. Nesse, Beleza, cara. nesse caso do vetor y e do vetor x ali, quando Desculpa, tu vai botar. cortou um pouquinho no início da tua pergunta lá. Pode repetir? Sim. Por exemplo, ali no vetor y e no vetor x, tu Tá. vai determinar quatro valores para cada um, né? 3 valores, né? Não, É, 0, isso, 0, 1, 2, 3. Na verdade são 5, né? Começa com 4, né? Tá, mas beleza, tudo bem. Aqui eu tô alimentando sim. eles, né? Aham. Daí, no caso, por exemplo, assim, tu alimenta primeiro todos os do valor um e depois todos os do valor 2, ou tu alimenta um do valor um e depois um do valor 2 e assim vai? Não, aqui eu já alimento eles junto, ó. O vetor x e o vetor y, tá? Vamos fazer aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Eu vou botar o número 10, 20, 30, 40. Eu vou botar na sequência, fica mais fácil pra gente entender, tá? A execução, vamos lá. 10. O valor 2 aqui já é o vetor 2, ó. 20. O valor 1 é o vetor, né? 1 de novo. 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ó, então ele começa com 20, depois vem o 10, ó. Depois ele vem o 40 e vai ter que mostrar o quê? O 30. Agora ele vai mostrar o 60, depois o 50. Tá intercalando, não tá? O Ah, 80, sim. depois o 70. Não entendi. Conseguiu entender? Sim. Ó, aqui, ó, ele ainda. Por que ele mostrou primeiro o 20 e depois o 10? Porque aqui na primeira posição do vetor n, eu mandei mostrar o vetor x, ó, e aqui eu alimento primeiro o vetor y, tá? Então, se eu fizer aqui, ó, vetor y, e aqui eu fizer vetor x, e botar lá 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80, quer ver, ó? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Só porque aqui na hora da alimentação eu tinha trocado, aqui estava alimentando o Y, né? O X em vez de o Y. Tranquilo? Agora eu entendi certinho, professor. Tá, beleza. Então ele já está ali. Deixa eu só copiar aqui com essa alteraçãozinha aqui para ele ficar em ordem. Nosso último exercício, ele praticamente usa uma lógica parecida com essa, tá? Até deixei a lógica aqui já pronta, ó. Construa uma classe que preencha um array com 10 números inteiros. Calcule e mostre o valor resultante em ordem decrescente. Copia essa lógica para lá. Posições. Vou executar que eu vou explicar, tá?
Ver a estrutura aqui. Esse aqui é daqui, esse lá tá faltando. Na verdade, deixa eu só ver, integer ponto. Esse exercício aqui que a gente está vendo agora, vocês já viram estrutura de dados ou não? Ainda não, né? Pelo que eu lembro, não. Então acho que vocês vão ter no próximo, informe o valor. Acho que é no próximo semestre, tá? Integer ponto parcialmente. Ah, tá, peraí, faltou. Deixa eu só botar aqui que eu já falo sobre estrutura de dados. Na disciplina, deixa eu input dela. Na disciplina estrutura de dados, vocês vão trabalhar muito com vetor, tá? É praticamente vetor e ordenação, busca. Fecha aqui. Então, lá vão ter vários métodos que vocês vão aprender: bubble sort, double sort, quick sort, busca binária. É uma disciplina que tem o objetivo de passar para vocês como é que são feitas as buscas, as ordenações de vetores, né? Então, aqui o que eu fiz aqui nessa primeira estrutura aqui, ó. Vamos lá. Nessa primeira estrutura, eu alimentei o vetor. Agora, o que o exercício pede? O exercício pede para mostrar ele em ordem decrescente, ou seja, então eu tenho que ordenar ele do maior para o menor. Então, eu vou fazer uma estrutura que vai percorrer o meu vetor e uma segunda estrutura que vai percorrer o quê? Comparando se o segundo elemento é maior do que o primeiro. Se ele for, eu faço uma alteração de valores. Então, por exemplo, aqui, ó, digamos que o usuário informou lá 10, deixa eu rabiscar aqui que é mais fácil, tá? 20, 30. O exercício quer que forme em ordem decrescente, então eu teria que mostrar o quê? 30, 20 e 10, né? Decrescente do maior para o menor. Então vamos lá. Aqui ele vai fazer essa primeira estrutura, vai percorrer todo o meu vetor. E aqui uma segunda estrutura, um for dentro do outro, né? Então ele vai verificar o vetor na posição i. Então, quem é o vetor? Quanto é que vale o i? O i vale 1. Eu tenho lá no meu array posição 0, posição 1 e a posição 2. Na posição 1 eu tenho 20, então ele vai verificar. O 20, ele é maior do que o meu vetor na posição j. Quanto é que vale o j? O 0. O 0 quem é? A primeira posição. Então ele está comparando se o segundo elemento é maior do que o primeiro. Lá no meu array eu tenho o quê? O 10, o 20 e o 30. Ele está comparando se o 20 é maior do que o 10. O 20 é maior do que o 10, certo? Então o que ele vai fazer? Ele vai criar uma variável temp, que é uma variável temporária, porque eu não posso perder o valor, eu não posso sobrescrever já, porque se eu sobrescrever, eu vou perder o valor original que ele tinha. Então eu vou dizer que essa variável temporária vai receber quem? Vai receber o meu vetor na posição i. Se o i vale 1, então a temporária vai receber o valor 20, que nesse caso é o maior, né? Então, agora, ó, o meu vetor na posição 1, onde que tem o 20, vai receber quem? Vai receber o 10. Agora eu vou fazer a troca de posições. Onde estava o 20, eu vou passar o 10. E onde estava o 10, eu vou passar o 20. Conseguiram entender? Consegui. Porque aqui, ó, se eu fizer essa linha, se eu fizer esse código direto aqui que está destacado, ó, eu vou jogar o 20 no local jogar o 10 no lugar do 20 e vou perder o valor do 20. Por isso que eu joguei na variável temporária, armazenei o valor 20, e aqui eu vou dizer que no lugar
lugar do 20 eu vou pôr o 10, e aqui onde tinha o 10 eu vou pôr o 20. Não sei se conseguiram entender. Eu consegui. Conseguiu? Essa variável temporária é só para mim armazenar, porque se eu jogar direto no valor do outro, eu perco o valor que estava lá. Entendi. Vamos executar para ver se vai dar certo? Shift F6. 10, 20, 30. Ô, Evandro, não vai, né? Faltou aqui nós mostrar, né? Tá faltando aqui o quê? Uma chave da onde? Lá de cima? Essa aqui é da onde? Essa aqui é do fora, beleza. Então agora vamos. Agora a gente vai fazer um fora aqui, ó. Percorrer. Esse aqui fechou lá, esse aqui fechou lá. Beleza, tá ordenado. Deixa ali. Option pane, ponto. Seja dialog. É para funcionar. Vamos lá. Shift F6. 10, 20, 30. Opa. Okay. Dez, 20, 30. Vetor 20, vetor 10, vetor 0. Não, tem alguma coisa errada aqui. Aqui começou com 1 aqui, tá certo já. Aqui é o copiar e colar, né? A gente faz o... E aqui também, ó. Preguiça de digitar, daí copia e cola, não olha. 10, 20, 30, 40. Ó, 40, 30, 20, 10. Esse aqui é um dos piores erros do programador, tá? Às vezes tu quer ganhar tempo, tu vai lá, tu copia e cola, só que tu não vê que é um pouquinho diferente ali, ó. Por que que acontece? Eu tinha botado do índice 1, tem que começar com o índice 0, né? Por isso que estava dando erro, né? Conseguiram entender, hein? Sim, consegui. Então, uma chave a mais aqui. Qual é o lance desse exercício aqui, ó? É só fazer uma estrutura dentro da outra. E o lance é aqui, ó. Eu não perder o valor da outra posição. Armazenar numa variável temporária. Deixa eu ir aqui para postar lá. Dúvidas? Salvar como? Deixa eu botar aqui no Dropbox. Se eu não conseguir carregar isso hoje, eu carrego no meu outro notebook amanhã. Correção de exercício. Hoje é dia 18/6. Como que é válido, rapaz? Vou salvar. Notebook. Correção de exercício, tá? Correção de exercício, eu vou saber. Pessoal, dúvidas, pessoal? Não, tá tranquilo, professor. Conseguiu tirar todas as dúvidas, Gustavo? Sim, consegui. Gabriel e Christian, alguma dúvida? Então, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, eu encerro a gravação agora, depois eu vou disponibilizar no ambiente virtual. Daí a semana que vem é a nossa terceira avaliação.
Daí depois eu vou preparar certinho o texto explicando lá e coloco lá no ambiente virtual lá para vocês certinho. Daí qualquer dúvida a gente está sempre online aí para vocês esclarecer as dúvidas, né? Beleza, Tranquilo então? tranquilo. Qualquer coisa é só me chamar, vou estar ali no WhatsApp, tá bom? Tudo bem. Boa Um noite, abraço senhor. aí, Tchau, boa tchau. noite, tá? Tudo de bom para vocês aí, se cuidem aí. Boa noite. Igualmente. Falou, galera. Tudo de bom. Valeu.